Meu nome é Renata, eu sou enfermeira aqui em Dublin e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre carga horária e como que funciona as férias para enfermeiros aqui na Irlanda. Antes de começar o vídeo, gente, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui neste canal, me seguirem também lá no Instagram, que eu trago bastante conteúdos sobre enfermagem aqui na Irlanda, sobre o processo de validação de diploma para enfermeiros brasileiros e muito mais. Então se inscreve, ativa o sininho e também vai lá no Instagram e confere mais conteúdos. Antes de começar, gente, é muito válido dizer que aqui na Irlanda a gente não tem CLT como a gente tem aí no Brasil. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha leis trabalhistas ou então um órgão que regulamenta a profissão da enfermagem, porque nós temos sim. Para começar, gente, a carga horária semanal de enfermeiros na Irlanda é padronizada para 39 horas semanais. Você pode fazer mais do que isso, claro, se você tiver que cobrir escalas como atestados, licença maternidades ou então férias, você pode sim fazer mais do que 39 horas semanais, mas isso é algo acordado com a sua gerência diretamente, né? Quem está responsável em fazer a sua escala. Os plantões aqui, gente, começam às 8 da manhã e na rede privada eles têm a duração de 12 horas, como também no Brasil. Então, você vai das 8 da manhã até as 8 da noite, das 8 da noite até as 8 da manhã. Para a rede pública, gente, que é onde eu trabalho em um hospital público, funciona um pouquinho diferente. O plantão matutino, ele vai das 7h30 da manhã até as 8h30 da noite, ou seja, são 13 horas de plantão. E o noturno vai das 8 da noite até as 8 da manhã. Então, a gente trabalha 3 plantões por semana. Aqui, diferente do Brasil, não existe uma escala padronizada como a 12/36, como eu trabalhava no Brasil. E diferente também, você não é contratado para um período específico, você é contratado para a empresa de forma integral. Ou seja, vamos dar um exemplo. Nessa semana você pode estar trabalhando segunda, quinta e sábado. Na semana seguinte você pode estar segunda, terça e sexta. Na semana seguinte você pode estar no plantão noturno, por exemplo, porque aqui você não escolhe qual período você trabalha. Você trabalha conforme a necessidade da sua gerência. E no hospital onde eu trabalho, gente, todo funcionário tem que fazer no mínimo uma escala noturna, seja mensalmente ou seja a cada 2 meses. É obrigatório fazer isso. Por isso, gente, por não ter essa padronização da escala, que é muito difícil aqui na Irlanda a gente ter 2 empregos. Porque a gente não tem, então, uma conformidade, né? Porque uma semana eu posso estar fazendo tais dias, na semana seguinte posso estar fazendo dias completamente diferentes. Então, eu não consigo conciliar 2 empregos. Mas um emprego aqui na Irlanda, e eu vou fazer um vídeo só para isso, em relação a custo de vida e salário, já é mais do que suficiente. Em relação a intervalos, gente, na Irlanda é lei. Se você trabalha mais de que 6 horas, você é obrigado a ter 30 minutos de intervalo. Ou seja, em um plantão de 12 horas, você tem, então, 2 períodos de intervalo de 30 minutos, totalizando, então, 1 hora. Isso é a lei. Conforme o seu contrato, cada empresa tem um contrato diferente, eles podem te dar, então, intervalos maiores, intervalos mais quebrados, né? Um intervalo de 15 aqui, depois mais 15, depois mais 15, ou então 30 minutos, ou então 45, vai depender, então, do seu contrato com a empresa. E também aqui na Irlanda não é obrigatório que a empresa pague por esses intervalos, ou seja, quando você tira o seu intervalo, algumas empresas vão pagar por essa hora que você está tirando, enquanto outras empresas não pagam por essa hora. No meu caso, no hospital público onde eu trabalho, eles não pagam a hora de intervalo. E essas, gente, são as regras básicas, as leis básicas trabalhistas para enfermeiros aqui na Irlanda. Como eu trabalho em um hospital público, eu sou funcionária pública, eu vou explicar para vocês mais como que funciona a escala do meu hospital, para vocês terem uma noção de como funciona. Como eu falei, o plantão é de 13 horas matutino. Então, assim, eu trabalho das 7h30 da manhã e vou até as 8h30 da noite. E como eu não tenho intervalo pago, ou seja, eu tenho 3 intervalos de 30 minutos, eu meio que fico devendo para a empresa 1h30 por dia, se é que vocês me entendem. É um pouquinho complicado, mas acho que vocês vão conseguir entender. Então, gente, a cada 4 semanas, ao invés de eu fazer 3 plantões por semana, eu faço um 4º plantão, um plantão a mais, que é meio para pagar essas horas que eu tive de intervalo para eles. Então, vem o noturno, gente. O noturno foi algo que eu fiquei mais surpresa. Por quê? Cada hospital, então, ele vai ter a sua política de como fazer o plantão noturno.
No hospital onde eu trabalho, no setor onde eu trabalho, que ele é 24 horas, eu trabalho numa unidade de internação de clínica médica, como que funciona o noturno para mim? São 7 noites seguidas, então eu vou trabalhar 7 noites seguidas para conseguir, então, 7 dias seguidos de folga também. Então, eu trabalho uma semana, todas as noites, e tenho, então, logo depois, uma semana de folga. Tem hospital que quebra isso, tem hospital que faz, você vai trabalhar apenas 4 noturnos para 4 folgas, 3 noturnos para 3 folgas. Então, vai depender, então, da política do seu hospital. O meu funciona desse jeito. Eu vou fazer o meu plantão noturno, minha primeira plantão noturno, na semana que vem, e eu vou trazer para vocês lá no meu Instagram como foi a minha experiência. Basicamente, resumindo, gente, o processo de escala para enfermagem é assim: não existe uma padronização como 12/36 no Brasil. Existem sim aqueles cargos, né, que são os cargos de gerência, que fazem aquelas horas comerciais, que era 8 da manhã até as 5 da tarde, mas para os enfermeiros assistenciais, que é o meu caso, que é o caso das maiorias dos enfermeiros aqui na Irlanda, a gente não tem um padrão de escala. Vai depender, então, de como o seu gerente vai montar a sua escala. Claro, você tem toda a cumplicidade de pedir para ele ou para ela quais dias você quer de folga, quais dias você quer trabalhar, mas vai depender muito de como que a pessoa vai montar a sua escala. Então, não existe uma escala padronizada como 12/36 no Brasil, aqui na Irlanda. Uma outra curiosidade, gente, é que aqui na Irlanda é completamente proibido fazer 24 horas seguidas. Eu sei que no Brasil isso acontece, eu já fiz várias vezes, mas aqui na Irlanda nenhuma empresa vai pedir para você fazer 24 horas semanais, porque é completamente proibido por lei. E também, gente, é muito raro, mas muito raro mesmo, você trabalhar 3 dias seguidos. Por exemplo, segunda, terça e quarta. Normalmente o que eles fazem é você trabalha 2 dias seguidos e daí você obrigatoriamente tira um dia de folga, ou 2 ou 3. A escala aqui é um pouquinho diferente, leva uma certa estranheza, mas assim, eu achei muito legal, porque tem dias, gente, que eu trabalho segunda, terça, aí eu tenho quarta, quinta, sexta, sábado e daí trabalho domingo. Então, eu tenho mais tempos de folgas contínuos e também eu não me sobrecarrego tanto. Em relação a férias, gente, é lei trabalhista na Irlanda que todo trabalhador tem direito a 4 semanas de férias no ano letivo. E aqui não existe acumular férias para o ano seguinte. Por exemplo, no ano de 2020, se eu tirei só 3 semanas, no ano de 2021 eu vou ter então 5 semanas de férias. Não, você obrigatoriamente tem que tirar as 4 semanas de férias, seja elas quebradas ou então contínuas, vai depender então do seu contrato com o seu empregador, mas você não pode acumular aquilo que você não tirou antes para o ano seguinte. Então, se você fez apenas 3 semanas de férias, você vai receber então no seu salário uma semana a mais, mas você não pode tirar uma semana a mais no ano seguinte. Deu para entender? Como que funciona no serviço público, gente? Isso eu fiquei sabendo ontem, conversando com a minha gerência, e eu fiquei assim, ó, de boca aberta como que funciona. No serviço público, você tem direito a uma quantidade X de férias, de dias de férias, por tempo de experiência. Por exemplo, eu tenho 3 anos de experiência no Brasil, que eles consideraram, então de 0 a 5 anos na escala, né, na tabela padronizada do HSE, que é o serviço público, né, o órgão público da saúde da Irlanda, eu tenho direito então a 25 dias de férias no meu ano letivo. Mas como que eu posso tirar esses 25 dias? Eu espero que eu consiga explicar pra vocês, gente, sem bugar a cabeça, como eu fui bugada ontem. Mas vamos lá, eu vou tentar dar o meu melhor. Eu trabalho 3 plantões por semana, certo? Então, uma semana minha equivale a 3 plantões trabalhados, certo? Então, vamos supor, se eu tenho 25 dias de férias, direito a 25 dias de férias no ano, e eu quero tirar uma semana de férias, de segunda a domingo, quero ter uma semana de folga, eu vou descontar apenas 3 dias das minhas férias, ou seja, de 25 eu ainda vou ter 22 dias. Deu pra entender? Porque aqui, como a gente trabalha apenas 3 dias por semana, não faz sentido descontar 7 dias das minhas férias para ter uma semana de folga. Então, uma semana de folga com 7 dias de folga equivalem a 3 dias das minhas férias totais. Deu pra entender? Resumindo, uma semana de férias equivale a 3 dias de férias das suas férias como trabalhador público. Ou seja,
Se eu tenho direito a 24 semanas, a 24 dias, desculpa, eu tenho direito, então, a 8 semanas de férias no ano total. Deu pra entender, gente? Assim, eu amei, porque eu achava que se eu tivesse que tirar uma semana de férias, eu tinha que contar 7 dias das minhas férias. Só que como eu trabalho apenas 3 dias, desconta apenas 3 dias das minhas férias totais. Acho que eu consegui explicar. Se não, comenta aqui pra mim, me manda mensagem lá no Instagram que eu tento explicar a vocês um pouquinho melhor. As férias são pagas, por lei que tem que ser pago. E no setor onde eu trabalho, gente, ela não dá férias para mais de 3 enfermeiros por semana. Ou seja, se eu quero tirar férias na semana seguinte, então não pode ter mais do que 3 enfermeiros já com férias marcadas para aquela semana. Isso é o que ela faz. E lá também, gente, eles não tiram férias no mês de dezembro, porque ela sabe que dá muita briga, a gente sabe que dezembro é um mês, assim, super competitivo, que todo mundo quer tirar. E também fevereiro, né, no Brasil, por causa do carnaval. Mas aqui não. Então aqui as férias a gente pode tirar de janeiro até novembro. E eu vou mostrar pra vocês uma tabela que eu tirei foto ontem do livrinho de marcação de férias pra vocês entenderem como que eu faço lá. Existem alguns benefícios, gente, e isso é em referência a servidor público, né? Como eu falei, eu trabalho no hospital público. Então, por exemplo, se você trabalha sábado, você ganha 1 hora a mais. Vamos supor, se você trabalhar 12 horas, você vai receber por 13 horas. Se você trabalha domingo ou então em feriados, você recebe dobrado. Se você trabalha à noite, então tem adicional noturno. No meu caso, no meu hospital, é de 25% a mais o seu pagamento. Então, assim, servidor público aqui tem os seus benefícios. Eu não sei como é que funciona para serviço privado, né? Porque eu não conheço realmente enfermeiros que trabalham em serviço privado. Só conheço enfermeiros que trabalham em hospitais públicos. Mas eu posso pesquisar para vocês a caso de curiosidade, caso vocês queiram. Muita gente me pergunta, Rê, pode trocar plantão? Sim, pode trocar plantão sem problema nenhum, desde que tenha aprovação prévia da sua gerência. Mas não tem problema nenhum você trocar plantão aqui. Acho que é isso, gente. Acho que consegui trazer para vocês um pouquinho, então, como funciona a carga horária, escalas, noturno, se tem adicional, se não tem, se pode trocar, se não pode. Acho que é isso. Lembrando que é baseado na minha experiência como funcionária pública aqui na Irlanda. Espero que vocês tenham gostado de coração. Gente, mais uma vez, se inscrevam aqui no canal que eu vou procurar trazer mais vídeos sobre a enfermagem na Irlanda, a saúde na Irlanda. Me segue lá no Instagram também, que eu tenho muitos conteúdos pra vocês lá. E manda esse vídeo pra todo enfermeiro que queira trabalhar aqui na Irlanda, que queira trabalhar aqui na Europa. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e comenta, curte e compartilha pra todo mundo.